A graça e a paz de Jesus, amados, retornando ao nosso pão da casa. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 44. E José despede os seus irmãos para eles retornarem a Canaã. Mas ele traz uma estratégia para que eles fiquem. E o que ele faz? Ele manda o mordomo colocar um copo de prata no saco de mantimento que Benjamim está levando. Ele novamente manda colocar também todo o dinheiro que cada um trouxe. E ele disse ao mordomo, quando eles estiverem a caminho, alcança eles e diz que o copo foi roubado. E assim ele faz. O mordomo os alcança, diz o que aconteceu, e ele fala, como vocês retornaram com mal o bem que o meu Senhor fez com vocês? E eles negaram imediatamente que fizeram aquilo, e eles disseram assim, olha, se você encontrar isso conosco, né, que nós nos tornemos, que essa pessoa se torne escravo de vocês, e nós também vamos nos tornar. E começando pelo mais velho, os sacos foram sendo abertos até que encontraram com Benjamim. E eles lamentaram, choraram, e eles voltaram para o Egito, e ali falando com José, ele novamente falou o que eles tinham feito, e Judá, ele se levanta. E Judá diz assim, para ele em particular, para José em particular, ele disse, olha, esse nosso irmão é o mais novo, e se ele não voltar, o meu pai, ele vai morrer. E ele faz o seguinte, ele diz assim, olha, fica comigo no lugar dele, e eu pago o preço. E é interessante você perceber que a história de José com seus irmãos, Jacó, a família toda, se trata de uma história de salvação e redenção. Nós temos que lembrar sempre que Gênesis é o livro do começo. Ali estão todas as sementes que serão desenvolvidas em toda a Escritura. E a história de José fala do Salvador, Jesus. E fala de como ele foi traído e de como ele ocupou uma posição para salvar o mundo todo. E você percebe agora alguns elementos sendo usados na história. Por exemplo, o copo de prata. Você sabia que a prata é a riqueza ou o metal que aponta para a redenção. E assim, Jesus ele é vendido por 30 moedas de prata, ali por Judas, né, quando traiu ele. Então a prata aponta para a redenção, para a salvação proporcionada pelo Senhor Jesus. E você percebe na história de José que todos rejeitaram a ele, todos tinham inveja dele, todos eram contrários a ele, e num determinado momento todos planejaram matá-lo. Isso aponta para o nosso pecado, porque muitas pessoas acham que foram os romanos que mataram Jesus, que foram os judeus que mataram Jesus. Não, foi o nosso pecado, o pecado de cada um de nós que matou Jesus. E a palavra mostra na história de José que em determinado momento seus irmãos disseram assim, olha, vamos matá-lo. Eles colocam ele numa cisterna, mas a misericórdia de Deus alcança ele é livrado ali naquele momento. Mas isso fala da nossa traição, isso fala da traição da humanidade a Deus, né? E de como nós em algum momento nós precisamos dele para não morrer, porque o mundo entrou em crise e agora José, aquele que foi traído, ele é o salvador do mundo. E agora Judá, ele está se colocando no lugar de Benjamim. Ele está dizendo assim, olha, que ele não fique como escravo, ele não fique preso, eu fico no lugar dele. Essa é a história da redenção. Qual é a história da redenção? É a história da substituição. Quando o Senhor tomou o nosso lugar. Quer dizer, o lugar onde ele não deveria estar, o lugar que eu deveria estar, porque eu cometi o erro. E aí ele ocupou esse lugar. Então, o cristianismo é uma história de substituição, onde um errou, mas outro tomou o seu lugar. É essa oferta que o Filho de Deus está fazendo para nós. Então, assim, eu pequei, mas ele está tomando o meu lugar. E a Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, salvação do Senhor.
Então, quando eu percebo isso, né, eu percebo o Evangelho, eu percebo a salvação que é dada por Deus, amado, e entender que Ele tomou o meu lugar, essa graça é manifesta. Eu aceito pela fé o que Ele fez por mim. Amém? Então, assim, Judá, ele é a tribo, é a pessoa que dá origem à tribo de onde vem o Salvador. Por isso, ele expressa isso nesse momento. É uma semente espiritual que fala do futuro, daquele que de fato nos substituiria. Pela fé, você pode receber isso. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.